Eu não me consigo lembrar de outra maneira de mim próprio a não ser a desenhar. Eu tive uma adolescência igual a quase toda a gente que desenha, que é fechado no quarto. Costumo dizer, enquanto os outros rapazes andavam atrás das raparigas a dar pontapés na bola, eu estava fechado a ouvir cassetes e a desenhar, não é? Essa pessoa que desenha desde pequena e que desenha sempre, habitua-se a esse conforto de estar em situações psicológicas que são desconfortáveis e encontra no desenho ali um porto de abrigo e de repente fecha-se numa ostra naqueles mundos que cria, nos personagens que cria, tudo aquilo é uma coisa em circuito fechado e que nos dá um conforto, uma qualquer coisa. Foram só aos 20 e tal anos que eu publiquei o meu primeiro livro e quando eu o fiz senti as próprias dificuldades que eu ainda senti na construção dele, deu para perceber que se eu não tivesse tido então todos esses anos de aprendizagem em casa, teria sido muito difícil. O que aconteceu com a Ana é que eu trabalhei pela primeira vez profissionalmente com o Nuno Artur Silva, nós já andávamos a cozinhar outras coisas e começámos a fazer uma história que era publicada ao ritmo de uma página por semana e que tinha de seguir aquela regra do suspense da ação ficar pendurada no fim da página. E isso durou quase um ano e foi muito engraçado que quando o livro foi editado o Sete resolveu fazer um passatempo em que anunciou que as primeiras, já não sei, 10 pessoas que aparecessem na redação teriam direito a um livro. Eu lembro-me de me telefonarem do Sete a dizer que tipo às 10 da manhã, quando abriram a redação, já lá havia as 10 pessoas sentadas à espera e isso de repente revelou-nos qualquer coisa, porque uma coisa é publicar no meio de um jornal que se vende porque há uma série de coisas que estão lá dentro, do que de repente havia este interesse específico. O Ana de facto correu muito bem nesse sentido, porque teve uma atenção, teve muitos, também encontrou muitos leitores e foi um momento de grande emoção para mim. A Arte Suprema tinha como personagem principal a Dona Idalina, não é? Que é esta senhora feiosa. Muito inspirada na minha madrinha, eu tinha uma madrinha que era completamente assim. E lembro-me que quando o Rui veio ter comigo, aqui a perspectiva toda isto é no fundo é a Idalina e os outros somos nós, os artistas, as pessoas sofisticadas e portanto isto é tudo é muito acerca desta personagem que começa por ser uma larva, não é? E acaba por ser uma borboleta no fim da história. E mais borboleta que os outros sofisticados para quem ela trabalhava como mulher a dias. O engraçado é que o Rui sempre se reviu nos outros, nesses que eram os outros. Mas eu, a partir do momento em que comecei a entrar dentro da história, eu era a Idalina e eu fui a Idalina durante esta história toda. Nós somos tudo, não é? Nós temos tudo cá dentro e, portanto, podemos alojar tudo. E nós realmente, se estivermos suficientemente abertos, podemos olhar para qualquer pessoa e senti-la como sendo nós. A maior parte deste conteúdo é um conteúdo psicologicamente perturbado, tem muito a ver com a inadaptação, tem muito a ver com falta de comunicação, com a incapacidade de me inscrever. Portanto, para mim há aqui uma nebulosa que realmente não é muito agradável. O que é que acontece? Este livro sai e é um flop comercial. Tem de passar uns anos para eu de repente perceber quem é que se tornou o público deste livro. Os meus amigos que tiveram crianças pequenas, quando os filhos com 3, 2, 3, 4 anos puseram os mãos neste livro, são todos obcecados. Eu próprio vi isso agora com a minha filha. Isto tornou-se, eu agora ofereço este livro aos filhos dos meus amigos que adoram isto, adoram andar a ver aqui onde é que está o Sr. Abílio e parece que eles têm muito mais facilidade de aceitar estas estranhezas por não terem uma necessidade, talvez porque as crianças têm uma coisa que eu acho muito saudável, não quer dizer que possa ser mantido ad eterno, mas é a facilidade que as crianças pequenas têm de aceitarem que não percebem tudo. O que eu se calhar chego à conclusão é que eu, ao debruçar-me sobre as questões do inconsciente, do meu próprio inconsciente, acabei por desenvolver uma linguagem e uma forma de o fazer que de facto se calhar se liga muito a essa expressão infantil. Uma das coisas que eu gosto de fazer na minha vida é inventar às vezes jogos que me permitem... Primeiro, eu acho que o jogo é a base de todo o nosso prazer, não é? Todas as coisas que nós fazemos que nos dão verdadeiramente prazer têm um lado
de jogo. E eu gosto às vezes de inventar jogos que também podem levar a coisas que são imprevistas. E então, na altura, estava mesmo focado em ter jogos que trabalhavam o tema do acaso, ou seja, o tema da imprevisibilidade. E o desenhar pessoas no metro foi um desses jogos de imprevisibilidade que eu criei. Eu tinha de desenhar a pessoa que estivesse sentada à minha frente, portanto não podia escolher. E às vezes era, sei lá, havia uma rapariga muito gira que estava mesmo ali ao lado, tinha mesmo vontade de perder um bocado de tempo a olhar e a desenhar, e não podia, porque não era ela que estava sentada, era mais um senhor de fato e gravata, não é? Com ar de tédio. Mas esse exercício começa por ser extremamente interessante, e eu de facto desenhei maioritariamente pessoas para as quais eu confesso que nunca teria gasto tempo a olhar para elas. O cartoon é uma arma. Está nos genes do cartoon que o cartoon tem de dar uma dentada em alguém ou em alguma coisa. Não pode ser uma graçola de salão, não pode ser um trocadilho. Tem de ser qualquer coisa que tenha a ver com uma opinião que nós temos sobre um assunto, com uma opinião que sentimos. E para sentirmos essa opinião temos mesmo de a procurar, porque nós vivemos numa altura em que a informação é tão grande e os opinadores são tantos que nós temos dificuldade de formar uma opinião. Acredito que o cartoon é uma boa forma, e daí o bem dita, o bem narrado, o bem explicado. Acho que o cartoon e o desenho é uma ótima forma de poder explicar a crise, ou a vida, ou o mundo. Principalmente desde os anos 90, a minha atividade, quando entrou no caso das artes performativas, e comecei a trabalhar no teatro, e com dança, e com bailarinos, e com músicos, ao trabalhar-se com várias áreas artísticas, nós começamos a construir comparações e a perceber o que é comum a todas e em que é que cada uma delas é distinta. Eu acabei por sentir que o meu trabalho tem muito a ver com o trabalho de ator, nesse sentido, é que quando há uma narrativa, um trabalho ou o que quer que seja, eu sou sugado por inteiro para aquele universo, ou se calhar não sou sugado, se calhar consigo sugar aquele universo para uma parte qualquer de mim próprio. Quando nós olhamos para o desenho, há qualquer coisa que nos leva à infância, e isso se calhar tem uma candura que talvez não seja de menosprezar, talvez nós sejamos menos desconfiados a olhar para os desenhos do que a olhar para outras coisas, e portanto acho que é um ótimo ponto, uma ótima porta aberta para se poderem falar de coisas.